Olá, bem-vindos ao canal Logística Simples. Hoje é para um vídeo bem curto. Na verdade, eu só vou comentar aqui uma notícia que está repercutindo bastante, até ligada ao transporte marítimo. Então, vários de vocês já devem ter visto o navio Ever Given, que é da empresa de navegação Evergreen. Ele está entalado, literalmente entalado, no canal de Suez, que fica no Egito. Esse canal faz a ligação ali entre o Oceano Índico e o Mar Mediterrâneo. É muito usado ali no transporte marítimo entre a China, Sudeste Asiático e Europa. O navio Ever Given é um navio porta-containers gigante, é um dos maiores navios porta-containers do mundo. Ele tem 400 metros de comprimento e o canal tem só 205 metros de largura. Um vento muito forte fez com que o navio saísse do rumo e ficasse entalado, né? Então ele bateu na margem do canal e está entalado nesse momento e travou ali o transporte marítimo naquela região. O que isso muda na minha vida, na vida de vocês? Então, aqueles que dependem de transporte marítimo, né, várias empresas aqui no Brasil que fazem importação ou exportação, principalmente que usam containers, né, a gente já vinha com um problema sério de falta de navio, falta de containers no mercado. O transporte marítimo ele vinha funcionando como uma esteira transportadora. Né? Então, a regularidade dos navios, né, o funcionamento do comércio internacional levaram que as empresas de navegação operassem de maneira muito eficiente. É uma indústria com custos muito elevados, margem de lucro pequena, o transporte marítimo é relativamente barato, a margem de lucro das companhias de navegação é bastante pequena, então elas sempre operaram no limite da capacidade. Não tinha muita capacidade sobrando, nem em termos de containers vazios, nem em termos de navios, espaço disponível nos navios. Então, o navio tinha que cumprir, né, o seu cronograma com muita regularidade para evitar problemas, né, de atraso, falta de coleta, alguma coisa assim. Quando a pandemia começou, lá em março de 2020, fevereiro, março de 2020, na China, a China de início fez um lockdown bem estrito, né, principalmente ali na região de Wuhan, e isso meio que brecou a saída de containers daquela província. Então, vários containers ficaram retidos lá e foram retirados desse fluxo. Então, essa esteira transportadora começou a falhar lá no começo da pandemia. Depois disso, os problemas foram só se acumulando. Né? No final do ano, você começa um movimento muito grande de antecipação de embarques lá na China. Eu estou falando muito de China, porque hoje é o país que usa o maior volume de containers, é o maior embarcador marítimo do mundo, né? Então, principalmente por causa desses problemas lá no começo da pandemia na China, depois foi acumulando antecipação por causa do feriado do Ano Novo Lunar lá na China, e a gente falava, depois do Ano Novo Lunar, as coisas vão melhorar, o circuito deve ser restabelecido, né, deve voltar a ter capacidade de navios, de containers, e nada disso aconteceu, né? O que aconteceu foi que assim que esse volume que estava retido lá na China saiu, foi liberado, os portos na América do Norte, na Europa, não estavam preparados para todo esse volume acumulado, e, de novo, teve congestionamento de navios, principalmente na América do Norte, causado pelo acúmulo, né,
que veio, foi liberado praticamente todo de uma vez da China, e também pelos problemas climáticos lá na América do Norte, né? Então, nos últimos tempos, a gente teve bastante problema de nevasca lá, e isso atrapalhou a retirada de containers lá dos portos na América do Norte. Resultado, não tem container vazio nem para remédio em lugar nenhum do mundo. Aqui no Brasil, houve um ligeiro aumento das exportações por causa da situação do dólar, e as empresas têm dificuldade para achar container. Quando conseguem o container, não conseguem booking para o navio, principalmente o que vai ali para a América do Norte, México, Estados Unidos. Estava todo mundo torcendo para logo a situação se regularizar, e para completar a desgraça, então agora esse navio trava lá no canal de Suez. Isso vem causando uma fila de navios para cruzar o canal de Suez, está causando acúmulo dos dois lados, tanto no lado do Mediterrâneo quanto do lado ali do Mar Vermelho. Então, boa parte dos containers em circulação no mundo deve ficar parado nesse congestionamento, e uma situação que já vinha difícil, né, de conseguir container vazio, conseguir booking para quem está na China exportando, ou para quem está no Brasil exportando, vai ficar ainda mais difícil. Então, a regularização que a gente falava no final de fevereiro, março, vai regularizar, não regularizou agora, e vai seguir esse problema ainda um pouco mais de tempo. Então, aqueles de vocês que usam o transporte marítimo, né, vocês devem estar ouvindo esse tipo de notícia do despachante, né, do agente de cargas, né? Olha, não consigo booking, não consigo espaço no navio, não consigo container. Então é por essa razão, tá? E ainda deve demorar um pouco para regularizar, né, a situação do transporte marítimo. Como a gente está falando de tempos longos de trânsito, né? Esses navios demoram semanas para chegar no destino. Então, um atraso lá no meio do caminho, um atraso lá no canal de Suez, ele vai demorar para ser compensado, vai demorar para regularizar, tá? Então, essa notícia, ela parece que não tem nada a ver com a gente, né, por ser lá no canal de Suez, mas ela acaba impactando a vida até mesmo da gente aqui no Brasil. E, bom, fora isso, tem os memes, né? Então, pelo menos dá para curtir os memes que estão saindo, né, com as imagens lá do navio, do navio que está travado ali no canal de Suez. Então, aproveitem, se você não depende de container para exportar, aproveite para curtir os memes, né, e dar um pouco de risada do azar desse navio. Tá certo? Pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.